Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. E hoje nós estamos aqui com a pastora Alice, que veio aqui contribuir com a gente devido à demanda de bastante solicitação sobre assuntos referentes a traumas, a feridas emocionais. E como a pastora Alice tem um testemunho muito forte nessa área, é uma área de superação de traumas, nós decidimos então hoje fazer o podcast com ela para responder algumas questões. Pastora, seja bem-vinda. Boa noite, pastora Ellen, que Deus abençoe a tua vida. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E eu estou aqui para ser um canal de bênção na tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, nós estamos trazendo hoje esse tema sobre traumas, feridas na alma, que são situações, né, pastora, que acontecem na nossa vida, que muitas coisas a gente não sabe nem por que aconteceu, às vezes a gente não se dá nem conta que aconteceu, mas quando a gente chega na idade adulta, a gente tem alguns bloqueios, alguns problemas, algumas dificuldades, algumas travas. Exatamente. E a gente não sabe por quê. Eu queria que tu falasse para nós assim, um pouquinho da tua história e como que tu identificou que tu tinha um bloqueio. Amém. Bom, eu cresci num lar que não era um lar evangélico e eu, na adolescência, né, que eu conheci Jesus, que eu comecei a ter o primeiro contato com Jesus, e nesse tempo eu comecei a sofrer com traumas que já tinha, né, com situações que tinham acontecido na minha vida lá atrás, né, no passado. No momento que tu entra na adolescência, que tu entra na vida adulta, tu começa a perceber que existem muitos bloqueios. Né? Existem situações que te amarram, que não deixam tu ir para frente, que não deixam você ser feliz, né? Você se realizar com os teus sonhos. E aí você se pergunta, mas o que aconteceu? Né? Por que está sentindo? Isso, o porquê da depressão, né? O porquê da síndrome do pânico, o porquê de não conseguir avançar. Né? E no meu caso, durante algum tempo da minha vida, eu passei por abuso. E o abuso, ele é uma violência terrível, ele não fere somente o nosso corpo físico. O abuso, ele fere a nossa alma, ele paralisa os nossos sonhos. Eu costumo dizer, pastora Ellen, que o abuso, ele é uma situação tão terrível na vida, tanto do homem quanto da mulher, porque hoje em dia a gente percebe que não é só a mulher que é abusada, muitos homens passam pelo abuso. E a questão do abuso é como se você fosse pego e colocado dentro de uma bolha. E ali dentro daquela bolha, você passa a receber sentenças malignas. Sentenças malignas que dizem que aquilo ali, aquela dor, tu tem que viver em função daquela dor. E a pessoa fica remoendo essa dor. Tipo, porque eu penso que tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora e que elas podem estar identificando. Exatamente. Eu acredito que na fase da adolescência, o jovem, a adolescente, ela fica pensando assim, isso está acontecendo só comigo. Eu sou a única pessoa no mundo que estou vivendo isso. Né? E não imagina que tem outras pessoas que já viveram. Muitas. Por isso que eu acho importante a gente trazer à tona esse tema e principalmente alguém que superou isso, que saiu dessa bolha, que saiu dessa dor, né? Sim. Então, assim, as pessoas muitas vezes têm dificuldade de colocar para fora e de falar isso com alguém. E é muito importante. É muito importante tu conseguir falar, tu conseguir contar, expressar para alguém. Né? Pedir ajuda. Pedir ajuda, exatamente, pedir ajuda. Porque a pessoa ela precisa ter o entendimento de que ela não é culpada. É a primeira. Porque a maior mentira que Satanás usa contra alguém que foi abusado é que ela é culpada. Ela é responsável por aquilo que aconteceu. Ela foi responsável por aquilo ali. Então, eu tenho culpa dessa dor. Então, aquela situação me coloca dentro da bolha. E ali eu fico delimitada. Fechada dentro daquilo ali, daquele mundo onde a minha vida passou a ser estabelecida em cima daquela dor. Então, tudo que tu tenta fazer a partir dali, dói. Não porque consegue. tu tá edificando a tua vida em cima da dor.
E eu acho uma coisa bem interessante da gente falar, a autoestima da pessoa fica completamente destruída, Com certeza, né? é uma das sequelas do abuso, é a baixa autoestima. Tu não consegue, tu te olha no espelho, tu não consegue se achar bonita, tu não imagina que um dia tu vai conseguir se relacionar com alguém. Tu tem, assim, um complexo muito grande, né? O complexo te deixa lá Se embaixo, sente incapaz sabe? para tudo. Incapaz para tudo. Assim, Incapaz. não só para os relacionamentos, mas incapaz de estudar, Exatamente. incapaz de trabalhar bem. Eu fico imaginando que a pessoa se sente tão limitada que ela acha que nada que ela vai fazer vai dar certo. É bem isso, é bem esse assim. pensamento. Eu, no meu caso, eu tinha dentro de mim a convicção que eu não conseguiria fazer outra coisa na minha vida profissional a não ser faxina. Eu vou fazer faxina pro resto da vida. Eu não sonhava, não nem sonhava. tinha sonhos. Não sonhava porque dentro da bolha alguém me falou que eu não poderia mais sonhar. O inimigo, né? Exatamente. O inimigo plantou isso na tua mente. Aquela semente ali, não. A partir daqui, o teu espaço é esse, a tua vida vai ser assim. E esse trauma que tu sofreu, tu era adolescente, jovem, criança? Eu tinha na época 16 anos. Então, assim, daí toda a vida, 20 anos, 25 anos, toda a vida bloqueada por isso. Bloqueada. E qual foi o momento que deu, assim, um start? Que Deus falou contigo assim, sai daí. Me converti, né? Casei, tive filhos e aquela dor guardada. Entende? E durante muitos anos casada, servindo a Deus, criando os meus filhos na presença de Deus, aquela dor guardada sem ninguém saber, nem mesmo o meu esposo. Então, ao longo dos anos, eu sofri com depressão, com opressão, eu tinha todos os complexos que tu pode imaginar, né? Essas doenças emocionais, né? Porque tá na alma o problema. Tá na alma. Eu tinha aquilo guardado no meu coração, entende? Não falava para ninguém. Até que um determinado tempo, num outro ministério que a gente congregava, foi feito um trabalho de libertação e eu entendi que eu precisava contar. Eu precisava falar. Aí se iniciou um processo de cura. Um processo, exatamente. Porque é um processo, né? Nunca é na hora, assim. Não é na hora. Eu contei para o meu esposo o que tinha acontecido e a partir dali começou um processo de restauração. De restauração e primeiro tem que restaurar e aí superar aquela dor. Tu precisa superar e tu pode superar com a ajuda de Deus. Importante a gente falar também que liberar o perdão, né? Liberar o perdão. Que é muito difícil. Muito importante. Uma coisa que eu sempre falo na questão do abuso. O abuso é uma coisa, ele não machuca só o teu corpo físico, ele machuca a tua alma. E o princípio de tudo é liberar o perdão. Tu tem que recomeçar. Eu gosto muito de usar esse exemplo sobre a bolha, porque Deus me deu essa visão dessa bolha e eu me vi dentro dela por um bom tempo. E na minha vida aconteceu assim, pastora. Chegou um momento, né, no meio de tanto sofrimento, de tanta busca em Deus, porque eu já era crente, digamos assim, eu já era cristã, eu já servia a Deus. Mas eu queria entender por que de tantas dores em mim, na minha alma, né? E aí o que Deus fez? Deus se levanta do seu trono celestial com a sua espada de justiça, né? E ele vai lá e corta a bolha. E ele diz, agora tu é livre para viver os sonhos que eu tenho para tua vida. Glória a Deus. Né? Foi nesse momento que Deus começou a trabalhar na minha vida e eu entendi que eu precisava deixar aquilo para trás e permitir que Deus curasse, que Deus tratasse, porque era o plano dele que eu fosse curada. Né? Sabe, pastora, que eu vejo assim que podem ter muitas pessoas que já estão conhecendo a palavra de Deus, que já servem de alguma forma, mas que tem alguns comportamentos que nem elas sabem que pode ser desse trauma lá atrás. Porque muitas vezes a pessoa ela varre para baixo do tapete e ela não quer tocar naquele assunto porque dói. Ela não quer nem lembrar, ela não quer falar. Mas nos momentos de oração com Deus, nos momentos de intimidade com Deus, onde Deus fala ali para nós, entra pro teu quarto, né? Exatamente. Fecha a porta e vai ter um momento com Ele. A gente tem que expor para Deus pra gente ser curado, né? Tem que falar. Porque senão fica uma pessoa que tá pensando que tá vivendo
o que Deus tem para ela, mas não está conseguindo desfrutar do todo. É verdade. Por causa de uma ferida na alma. Por conta de uma ferida. Então, assim, é uma pergunta que eu queria, assim, fazer, né? As sentenças malignas que foram lançadas nesse momento, assim, palavras, para que, de repente, tem gente nos assistindo e ela conseguir identificar, assim, o que pode ser uma sentença maligna, o que pode ser isso. Será que o inimigo está agindo? Será que eu já estou livre desse trauma ou será que ainda está agindo? A sentença maligna, pastora, o inimigo, Satanás, ele é o inimigo das nossas almas. E ele trabalha e ele elabora planos que, para ele, são perfeitos para destruir a nossa vida. Né? Então, como fui criada num lar que não era cristão, pela minha mãe, pelo meu pai nem tanto, mas mais pela minha mãe, eu ouvia muitas palavras negativas. Palavras de maldição. Palavras lançadas, assim, que acabam se tornando um decreto, né? Um decreto, porque pai e mãe é autoridade. Então, era lançado, tu não presta, né? Tu não presta para nada, tu não vale nada, tu não vai ser nada. Então, eu cresci num lar onde eu ouvia essas palavras constantemente. Então, o diabo ele já vinha trabalhando para destruir a minha vida. Quando eu fui abusada, o diabo ele veio na minha mente e ele falou: realmente tu não presta para nada. A certeza de que ali naquele momento era como se ele tivesse batido martelo na minha vida. Ele tentou me convencer de todas as formas que realmente eu não prestava para nada. Só que eu quero dizer para quem está nos assistindo agora e que passou por essa situação, uma coisa que é muito clara na nossa vida é o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Deus ele nos refaz. E eu quero dizer para você que talvez tenha passado por essa situação, que a última palavra ela vem de Deus para a tua vida. O inimigo falou que a minha vida estava destruída, não prestava para nada. Mas eu tinha uma palavra da boca de Deus, da parte de Deus, que foi liberada quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. Porque a palavra fala, pastora, que ainda no ventre, quando nós éramos uma matéria informe, Deus já nos chamava pelo nome. Então, o projeto que é válido para a tua vida hoje, meu irmão, é o projeto de Deus e não o projeto de Satanás. E a partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a viver o projeto de Deus para minha vida. Sabe que é tão importante a gente escutar os testemunhos e as histórias de vida das pessoas, porque assim, eu quando escutei o teu testemunho, foi algo assim que, quando eu me via em alguns momentos, eu pensava assim, gente, como é que eu posso querer parar? Ou como é que eu posso me sentir assim se a pastora Alice venceu isso, né? E isso fortalece as pessoas. Então, esse nosso projeto de trazer as pessoas e as histórias, trazendo um tema, porque muitas pessoas se identificam, pastor. Muitas pessoas passam e a gente sabe, né, sozinhas, né, que em média dos atendimentos que você tem, 7 em cada 10 pessoas sofreram algum tipo de abuso. Então, assim, talvez quem esteja nos assistindo pensa assim, que é só tu. Não, isso é muito comum, infelizmente. Infelizmente, é a gente tem que trabalhar de uma forma a evitar isso, mas também trabalhar de uma forma a curar quem já sofreu isso. Com certeza. Porque Deus, ele tem esse objetivo, né, de trazer cura para as pessoas. E para a gente deixar, assim, uma mensagem para as pessoas, qual é a atitude que a pessoa precisa ter, assim, bom, eu identifiquei através desse relato que eu tenho isso, eu ainda não fui curada. Qual é o posicionamento que a pessoa tem que tomar, assim, a partir de agora eu quero cura? O posicionamento principal, o começo de tudo, é tu procurar alguém que tu confie, né, e expressar aquela dor. Abrir o coração. Abrir o coração e falar, né? E no meu caso, a partir do momento que eu confessei, eu passei a ler muito a palavra. Ler muito a palavra, porque a palavra, ela é a palavra de Deus. Cura. Ela cura, ela liberta, ela quebra cadeias. E quando eu entendi, pastora, a palavra que fala que Deus, ele nos deu autoridade para dominar sobre a terra e tudo que nela há, eu tive o entendimento de que no céu fala que não vai ter dor, no céu não vai ter choro,
no céu é paz. Então, a dor, ela não está no céu. A dor, ela está na terra. A minha dor, ela estava na terra comigo. E se a palavra fala que eu tenho poder e autoridade dado por Deus para dominar sobre tudo que há na terra, eu tenho autoridade e capacidade dada por Deus para dominar sobre a minha dor. E pela palavra eu passei a dominar aquela dor. O espírito dominar O Espírito sobre a Santo, alma, né? Exatamente. Porque na nossa alma estão as áreas, né, que nos travam, assim, eu leio bastante sobre alma, porque também a questão emocional, e é algo que nos paralisa, né? A nossa alma, ela nos faz a gente ficar paralisado. Então, assim, as sequelas e os sintomas, a gente já comentou sobre isso, e eu queria, assim, que tu deixasse para as pessoas também o teu canal do YouTube, porque por ali as pessoas também procuram e perguntam referências, e também a questão do teu livro, né, que tu tá escrevendo já, e eu acho assim que é fundamental isso, as pessoas precisam muito ouvir, porque claro, aqui a gente não tem como estar contando detalhes e tudo, mas no livro vai estar, e eu acho que é isso que realmente a pessoa, quando ela enxerga ali as referências da palavra de Deus que vem curando, né? Então, o teu canal do YouTube. No meu canal do YouTube, entra lá que eu tenho mensagens todos os dias, pode entrar Alice Gonçalves, e eu creio que Deus vai trazer uma palavra para te dar uma orientação, um rumo, né? Porque às vezes a pessoa precisa de um rumo. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva, é bênção, e eu creio que você vai ser não somente abençoada, mas também vai ser um canal de bênção para outras pessoas. Eu sempre gosto de falar isso, que nós somos um canal de bênção para outras pessoas. Tem duas coisas, pastora, que eu gostaria de falar que são bem importantes. A primeira delas, que talvez tem mulheres que estão passando por isso, nunca conseguem se manter num relacionamento. Já casaram várias vezes. Dos sintomas. E muitas vezes não conseguem se manter. Porque são muitos traumas que estão ali aprisionando a vida delas e não deixam. Porque um dos traumas, uma das sequelas do abuso é a rejeição ao toque. Tem pessoas que não conseguem deixar abraçar, tocar, porque aquele trauma, né, paralisa a vida delas. Então, se você passou por isso e passou por um abuso, é bom identificar, né? Precisa de cura a partir dessa... Às vezes a pessoa pensa que está curada e ainda não está, né? Exatamente. Outra coisa que eu gostaria de falar é que uma das partes do processo de cura, pastora, foi quando eu parei de perguntar a Deus por que aconteceu isso comigo, por que eu? A pergunta mudou. Para quê? Para que eu passei por isso? Né? Qual é o propósito disso? Porque se a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu amo a Deus acima de todas as coisas, existe um propósito dentro daquela situação que eu vivi. Eu tive uma oportunidade já no nosso ministério agora, fazia muito pouco tempo que nós estávamos congregando ali, e eu tive uma oportunidade dada pela pastora Ariane para pregar no encontro de mulheres, que na verdade não foi contar o meu testemunho, naquele momento ali, era um encontro da Rede Pérolas, e tinha muitas mulheres, tinha umas 200 mulheres, sabe? E na hora assim eu falei, foi a primeira vez que eu contei o meu testemunho em público. Sim. E naquele dia, pastora, depois que eu contei o testemunho, que eu ministrei a história da minha vida ali, veio muitas mulheres, muitas senhoras que viveram a vida inteira aprisionadas com aquela dor e não contavam para ninguém. Eu vejo que o propósito de Deus, né, está se cumprindo na tua vida, porque tu colocou a tua vida totalmente a serviço do Senhor. É isso A pastora Alice, ela serve na nossa igreja local, ela faz atendimentos, recebe as pessoas, orienta, ora, né? Tem autoridade nessa área de cura emocional, então quebras de maldição também, né, pastora? E as pessoas precisam ser curadas. Então, assim, a partir do momento que tu entendeu que para quê havia um Deus permitiu, o inimigo veio lá
feriu, mas aí Deus vem, restaura, ressignifica, faz tudo novo, Faz tudo novo. né? Ele faz tudo novo, e hoje a tua vida está sendo uma bênção, né? Para levar cura para outras pessoas. E essas pessoas, elas precisam ser restauradas, curadas, para que outras, né, venham ser curadas também. E eu acredito assim que tu tá fazendo o teu papel nesta terra, aquilo que Deus te chamou, que Deus continue te abençoando muito, derramando muita graça sobre a tua vida, para que muitas vidas venham ser salvas, venham ser curadas e restauradas pelo poder dele. Te agradeço a tua disposição de ter um tempinho de vir aqui participar com a gente. E que Deus abençoe a tua vida, que Deus traga muita cura através da palavra dele, que entra no nosso coração e nos restaura. E na próxima semana nós estaremos aqui, né, com mais um tema no nosso Podiscípulos. Deus abençoe a tua vida, fique na paz. Deus abençoe.